me escutam, boa tarde. Se você está assistindo ao vivo, boa tarde. Se você está assistindo em qualquer outro momento, lá no futuro para você, para mim e para quem? Daqui a alguns minutos, se você for assistir isso gravado, então, felicidade e paz para você, não importa a hora que você tenha escolhido, decidido para ter acesso a esse conteúdo. Eu vou compartilhar daqui a pouco com vocês a apresentação e a gente vai seguir a seguinte ordem. Eu vou fazer a minha apresentação, vou falar algumas coisas conceituais sobre negociação, venda e administração do tempo. Vou ajudar você a entender como usar um CRM pode te ajudar nessas estratégias. E vou responder algumas perguntas, porque antes deste momento eu encaminhei alguns e-mails para as pessoas poderem me fazer perguntas. Então, eu vou dar prioridade a estas perguntas e, havendo tempo, eu já começo a responder outras hoje mesmo. Se não, as que ficarem aqui, eu terei o cuidado de responder depois. Então, vamos nós, começando agora. Está valendo, já são 17 horas e 5 minutos. Como negociar melhor e vender mais em menos tempo? É disto que nós estaremos falando. É disto que nós estaremos agora compartilhando conceitos e dicas práticas. Meu nome é Dativo Coelho. Eu sou gerente comercial MITS Tecnologia. Eu tenho mais de 30 anos de experiência atuando em venda, negociação e administração do tempo. Então, é isso que eu faço aqui no MITS. Eu ajudo a equipe a ampliarem suas habilidades em venda, negociação e administração do tempo. E nós ajudamos os nossos clientes a terem mais segurança, terem mais simplicidade, organizarem seus processos, alcançarem melhores resultados em suas vendas, desenvolvimento de pessoas, planejamento, tudo. A gente contribui para o crescimento dos nossos clientes através de soluções personalizadas de CRM, inteligência artificial, chatbot. Então, eu sempre digo assim, se você usa o WhatsApp, se você usa Facebook, Instagram, como é que andam essas coisas? Elas estão organizadas? Você tem as suas memórias, você guarda essas informações e usa elas adequadamente, com inteligência. Se você precisa de ajuda para isso, você descobriu para que serve MITS Tecnologia. Eu quero começar fazendo uma pergunta. No final, eu vou responder perguntas, mas para fazer essa comunicação e já testar como vocês estão de atenção nesse momento, quero convidar vocês a essa reflexão. Quando vocês leem uma coisa assim, estamos contratando profissional de vendas para você, o que isso significa? É uma coisa simples? É uma oportunidade para qualquer pessoa? É uma oportunidade comum? Olha, eu vou compartilhar com você a próxima tela, porque a resposta está lá. É uma resposta simples. Quando alguém procura um profissional de vendas, está procurando isso aqui. Vaga para pessoa com saúde física e mental, livre de censuras e preconceitos, boa comunicação falada e escrita, conhecimentos em matemática financeira, gestão de pessoas, marketing, psicologia, teologia, filosofia, política, economia, LGPD, tecnologia da informação, logística, custos e outros conhecimentos inerentes à função. Tem ainda algumas outras coisinhas para a gente colocar nessa lista. Então, qual é a moral da história? O desafio diário da equipe comercial, equipe de vendas, é altíssimo. O vendedor, no dia a dia, enfrenta as mais diversas situações. A gente nunca sabe quem está do outro lado, o que está vivendo, se a pessoa está feliz, se a pessoa está sofrendo, o que é que ela realmente vive naquele momento. E aí você pode, de repente, se transformar
em alguém que dá conselhos, alguém que ouve. Eu tenho muito cuidado, viu? Eu digo assim, nunca diga, o vendedor às vezes é psicólogo, é médico. Não, vendedor é vendedor. Se ele disser que é psicólogo e médico sem formação na área, é exercício ilegal da profissão. Cuidado com isso. Mas o vendedor, ele é provedor de solução. E muitas vezes o teu cliente, antes de tomar a decisão de usar o teu serviço, teu produto, ele precisa de ser ouvido naquele momento para entendermos o que ele passa, seja no seu nível pessoal, profissional, estabelecermos uma relação, anota aí, uma relação humanizada. Uma pessoa falando com outra pessoa. Duas pessoas compartilhando suas visões e dali nascendo negócios. Eu acho engraçado, uma das coisas que a gente tem muito comentado esses dias é o seguinte: a gente trabalha com chatbot, inteligência artificial. Toda empresa quer ter o seu chatbot, porque o custo é bem mais baixo, o processo fica bem mais simples. Toda empresa quer ter a sua inteligência artificial. A gente trabalha com inteligência artificial. A gente treina a inteligência artificial. A gente oferece para os nossos clientes a inclusão de inteligência artificial nos processos dele. Então, podemos dizer o seguinte: a gente vende isto. Então, do outro lado, vamos lá. Se tem a empresa querendo usar todos estes avanços, o cliente, na maioria dos casos, não quer. Não é engraçado? A gente quer colocar a inteligência artificial, a gente quer colocar o chatbot, mas o cliente não quer isso. E quando eu digo engraçado, o engraçado é que aqui, MITS, a gente entrega ao mercado soluções de chatbot, inteligência artificial, mas a gente não abre mão desse olho no olho, desta conversa na medida do possível, olho no olho, por uma call, quando a gente tem possibilidade geográfica, uma reunião, porque a gente sabe que a gente precisa manter essa energia do contato humano, percebe? Então, a empresa precisa sim acelerar todos os seus processos, mas ainda está muito longe de qualquer pessoa conseguir vender causando alto nível de satisfação a seus clientes com um atendimento que não seja humanizado. Seguindo, vamos nós. Adiante eu falo mais sobre isso. No meu entendimento, vendas, seguindo conceitos. Primeiro eu vou aqui com conceitos. Eu gosto desse conceito que diz que é uma pessoa ajudando outra pessoa. E eu escrevo que vender é um processo que implica entender necessidades, propor soluções e fechar acordos sensatos. É um processo que implica em entender necessidades, propor soluções e fechar acordos sensatos. A gente vai falar de venda, negociação, administração do tempo. Então, o que seria a negociação? Quando eu pergunto para você o que é um conflito, o que é que vem à sua mente? Em geral, as pessoas pensam agressões, gritaria, problemas. Sim, isso é uma forma, é algo que pode acontecer durante um conflito. Mas conflito é cada vez que a gente pensa diferente do outro ou quando nós mesmos estamos em dúvida sobre o que faremos, eu já estou com um conflito interno. Conflito não necessariamente é uma coisa ruim. Imagina que todos nós aqui, todos estivéssemos com um orçamento sem limitações e estivéssemos decidindo para onde viajar. Alguns iam querer surfar, ir para um lugar com um sol, outros iam querer ir para a mata, outros iam querer ficar num lugar frio, outros queriam um lugar com muita música. Todo mundo com verba para gastar, viajar para onde fosse, mas até decidir nós teríamos um conflito. Ninguém está com problema, mas a gente está com um conflito. O que é que a gente vai fazer? Então vamos negociar,
Vamos conversar para resolver esse conflito e seguir em paz. Aí eu costumo dizer que é o seguinte, que o conflito é quando a gente tem algum pensamento, alguma ideia, alguma posição diferente. Ok. A negociação é o caminho entre o conflito e o acordo. Ninguém vai chegar a um acordo e resolver um conflito sem a negociação. Então, existem técnicas de negociação, existem posturas na negociação que favorecem o caminho para o acordo. E aí eu quero lembrar a vocês o seguinte, que quando eu falar em negociação, eu estou me referindo a duas pessoas ou mais, procurando a solução, procurando a melhor alternativas para algo que esteja em conflito. Quando duas ou mais pessoas, ou até você mesmo, pensando consigo mesmo, estão em busca de solução, isto é negociação. Quando uma pessoa está se defendendo ao máximo para não perder e gastando toda a sua energia para ganhar um pouco mais do outro, isso não é negociação, isso é competição. Então, a gente precisa trazer as relações pessoais, profissionais, para um nível, para um ambiente que a gente possa negociar. Esse é o ideal. Agora, nem sempre a gente vai encontrar isso no dia a dia, né? E a gente vai encontrar pessoas competindo conosco. Aí a gente vai ter que usar nossas técnicas. Seguindo mais. Perfil profissional que a atualidade exige. O que é que a atualidade exige para a pessoa que está na área comercial? Note isso aí. Até o improviso precisa de planejamento. Até o improviso precisa ser planejamento. Eu boto essa imagem da guitarra porque eu não sei se você que está me ouvindo agora, me assistindo, se você tem alguma experiência musical. Eu aprendi com meu irmão, Felipe Coelho, que o solo de uma guitarra, ele começa numa nota, ele vai até o infinito, mas ele vai encerrar no lugar certo para a música seguir. Então, o improviso é planejado. Percebe? Então, o perfil que a atualidade exige, perfil profissional. Um profissional que não trabalhe de improviso, que ele tenha várias alternativas, que ele tenha um repertório, mas que em suas tarefas, em seu dia a dia, ele não trabalhe, sendo ele mesmo uma variável incontrolável. E negociação é isso. Olha, pensa numa música, vamos pensar em música. A música está lá, aquela coisa parada, e de repente o solo é que quebra. Aí dá uma alegria mais na música, o momento romântico, a música romântica, aí vem o solo, é o momento do beijo. Então, o solo, ele faz a coisa caminhar para um nível mais elevado. A negociação é isso. Se você vem num processo de venda, em qualquer processo de comunicação, relacionamento, quando trava, quando fica sem graça, que precisa mexer em alguma coisa, então vamos negociar essa mudança. Aí a negociação não pode ser improviso. A negociação ela é planejada. Você pode ir em vários níveis, mas você tem que saber onde vai chegar. Então, o profissional, na atualidade, não pode trabalhar com improviso. Aqui tem dicas. Use a sua agenda, mantenha o cadastro atualizado, atualize as necessidades dos seus clientes, saiba o que já foi negociado com ele antes, analise quais fontes de influência podem ajudar a você no futuro. Prepare uma excelente apresentação para vender produtos com maior valor. Um CRM te ajuda a ter todas essas informações organizadas e planejar os teus passos com tarefas e funis e etapas. Eu vou falar algumas coisas sobre isso no decorrer. Vamos lá para essa frase? Sem metas, somos semelhantes ao balão quando escapa das mãos da criança. O que é que acontece com o balão? Ele sobe, 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 vai para onde o vento levar, explode. Sem metas somos assim. A gente não sabe para onde vai. Então, não sabe se comemora, se não comemora, mas em algum momento vai explodir, porque a gente não tem orientação para nada. Sem metas, a vida é assim. Então, o profissional que a atualidade exige, ele tem que ter
metas para a vida pessoal, profissional. E o que são metas? Interpretar meta como mínimo esperado no tempo adequado inspira o crescimento. Então, a meta é assim, cheguei na meta, pronto, agora eu estou pronto para crescer. Eu não sei quem tem experiência com arte marcial, mas eu aprendi que quando você chega à faixa preta, ali você está começando, você está pronto para ser aluno, aí você vai crescendo. Então, vendedor, quando a gente bate a meta, é que a gente está pronto para crescer mais. A meta tem que ser isso. Ela é o mínimo esperado no tempo adequado. Por isso que ela é dia, mês, semana, ano, e assim vai. Falamos em metas, então vamos refletir sobre um profissional organizado, devidamente apoiado por tecnologia adequada. Num CRM, por exemplo, o nosso CRM. Você tem um painel que pode te trazer informações para análise de desempenho e você ir organizando seu dia a dia. Você tem relatórios que vai ter lá as suas metas por equipe, por produto. Eu gosto de compartilhar a informação desse relatório de desempenho, porque imagina que isso é só um exemplo rápido, eu nem vou gastar muito tempo. Aqui a gente tem a quantidade de leads que chegam, a gente tem aqui a quantidade de tarefas geradas, os atendimentos realizados, tarefas pendentes. Tudo isso fica à disposição do gestor para ele saber o que está andando. Aí tem as oportunidades geradas, as vendas em valor e quantidades geradas e o desempenho da equipe. Eu gosto muito, quando nas minhas reuniões, isso aqui é uma das coisas que a gente mais vibra, porque no momento em que você vê a quantidade de leads que chega, você já tem um referencial para dizer como está o sucesso da campanha de marketing. Ok. No momento em que você vê a quantidade de oportunidades que são nascidas dali, aí você já começa a refletir sobre quais leads vieram dentro do perfil e como está a nossa equipe quanto à qualificação e levantamento de necessidades, levantamento de oportunidades nestes leads. Então, você já vai ver aí como é que está nessa métrica o seu sucesso no investimento em marketing e você já vai pensar assim, tá boa a conversão, então eu posso investir mais, porque investindo mais e com essa mesma equipe aqui eu posso converter muito mais, ou tem um número bom de leads e não tem tantas oportunidades. Elas não estão adequadas ou a equipe precisa de treinamento? Olha, olhando para isso, o gestor já tem o mapa para caminhar, porque é isso, não dá para trabalhar improvisado. É assim que a gente segue, sem improviso. Eu vou comentar com vocês aqui uns perfis para reflexão. Olha só. Algumas pessoas focam nos relacionamentos, outras muito no resultado. Isso tem seus ganhos e perdas. O ideal é que a gente foque o máximo no relacionamento e o máximo no resultado, porque assim você chega no encontro da solução. Se você negligenciar isso, ou você será um explorador ou será um explorado, ou alguém que não traz resultado nenhum, porque trabalha com indiferença aos focos. Pensando aqui em negociação de maneira simples, eu quero destacar que é o seguinte, quando você também foca no relacionamento e tem um foco alto no resultado, você consegue um momento de negociação, colaboração, que aí as pessoas costumam chamar de ganha-ganha, né? Mas eu preciso lembrar que isso não existe, né? Não existe ganha-ganha porque o ganho não é igual para os dois lados, mas sim existe o perde-ganha. Isso é uma questão emocional. Você tem que fazer a sua negociação consciente do que quer chegar e ter ideia de onde o outro quer chegar. Quando o outro sente que chegou onde desejava e você sente que chegou onde desejava, aí vocês se sentem ganhando. Isso é coisa que você pode ampliar a sua habilidade num treinamento de negociação. Meu objetivo nesse momento é destacar que existem estes focos, existem perfis que variam de pessoa para pessoa. Quero lembrar que existem as variáveis no processo de negociação. Quais são elas? Tempo, informação e poder. Tempo, informação e poder são coisas que sempre vão influenciar o processo de negociação e são variáveis. Agora a gente vai pensar no processo. Depois destas coisas, aí eu trago uma dica para vocês. O que é o processo, seja de venda ou de negociação? Dever de casa, se preparar. A abertura. Então, é o momento quando você inicia e você faz, nesse momento, levantamentos com perguntas abertas. Abertura, pergunta aberta. Tratamento das necessidades. Então, entender o que o outro precisa. Investimento em necessidades personalizadas. Olha que coisa linda. Investimento em soluções, investimento em soluções personalizadas significa que
não é uma coisa que se encontra em qualquer lugar. É algo que tem valor. Vitória mútua é o momento do fechamento. É quando ambos comemoram que chegaram aos seus objetivos. Aí é vitória mútua. E obrigações mútuas, eis uma etapa aqui extremamente conflitante, vamos dizer assim. Porque quando a equipe de venda não segue um processo bem estruturado, vende, mas não se preocupa com o que vai acontecer depois. Ou seja, se a gente prometeu, tem que entregar. Ok. E o outro, que fez a aquisição, eu gosto de falar assim, tem que pagar, tem que pagar. Não é só vender, vender, vender. É vender a quem vai pagar e quem paga bem. Isso é qualidade. Bom, eu falei aqui daquelas coisas dos perfis, foco na pessoa, foco no resultado, o processo. Por quê? Nós precisamos ter um processo organizado. Para a gente ter certeza que a gente pode colocar pessoas orientadas para seguir por esse processo e a gente vai conseguir repetir tudo que dá certo e ter melhores resultados ou corrigir aquilo que não atingiu o esperado. Então, ações de acordo com a etapa do funil e detalhes específicos das tratativas são coisas que o CRM pode fazer dentro desse processo e colaborar para o seu processo de venda, negociação e administração do tempo. Aí você pode colocar as tarefas e acompanhar as tarefas, se elas já foram realizadas, quando foram realizadas, de acordo com a etapa, de acordo com o tipo de processo que está sendo tratado, o tipo de atendimento ou venda que seja realizado. Mensagens padrão para ter certeza que as pessoas fazem as perguntas adequadas, da maneira adequada, sem esquecer um detalhe, usando a expressão correta. E gatilhos, porque muitas coisas podem ter a sua automação. Então, à medida que entra numa etapa do funil, à medida que muda, gatilhos, garantir que naquele momento a sua equipe poderá estar ocupada com outra coisa enquanto o CRM faz o trabalho para todos. Vamos lá conceituar a necessidade. Qualquer afirmação feita pelo comprador que expresse vontade ou preocupação que possa ser satisfeita pelo vendedor. Qualquer coisa. Porque ele tem o mínimo esperado, mas ele pode expressar alguma coisa que vai ser o diferencial entre o que você entrega e o que o concorrente entrega. Agora vamos romantizar. Sabia que muitas vezes essa coisinha mais é um sorriso, é um tratamento polido, educado, um tratamento humanizado, seja no contato por telefone ou principalmente nos textos. Podem ser implícitas ou explícitas. De maneira simples e direta é o seguinte, quando a compra é pequena, basta ser uma necessidade implícita. Mas a compra de uma compra mais complexa, a venda mais complexa, tem que estar explícita. Sabe aquele carro que vai quebrando e a pessoa insiste em ficar com ele? Chega um momento que ele não anda mais, ele está explícito. E para aquela pessoa mudar de carro era muito complicado. Mas tem pessoas que não se preocupam tanto para mudar o carro e podem mudar, mas elas se preocupam com outras coisas. Isso vai variar muito do orçamento e a percepção que a pessoa tem. Então, tem coisas que a pessoa só faz quando não tem mais jeito. Aí ela toma a necessidade, ela toma a decisão de buscar solução para a sua necessidade. Então, necessidade é qualquer coisa que é revelar, que pode ser implícita ou explícita. Conceituamos necessidade. Agora, vamos conceituar característica e benefício. De maneira simples, assim. Característica é o que o produto ou serviço é. Benefício é o que ele faz. Então, carro com motor possante é característica. Benefício, anda em alta velocidade, tem força. São essas coisas. Lá na frente, a gente vai usar estes conceitos para aplicar. Bem, para você que está comigo até aqui, um bônus. Primeiro bônus. Nesse QR Code aí você vai poder acessar o e-book que vai te dar 3 técnicas de fechamento rápido. É o fechamento rápido com 3 técnicas. Você pode fazer a leitura do QR Code e ter acesso a este e-book. Vamos agora conceituar a técnica de venda. As técnicas de vendas consistem em ações que visam fazer pessoas saírem do estado de indiferença às necessidades e desejos, os quais os benefícios ofertados pelo vendedor podem satisfazer. Percebe? Então, você já sabe o que é necessidade, o que é característica e benefício.
Necessidade, falta algo. Ok. Característica é o que o meu produto é. Benefício é o que ele faz. Então, a pessoa quer é o que ele faz. É o resultado. Então, é isso que eu vou apresentar, o benefício. E vantagem? O que seria vantagem? Vantagem é algo que as técnicas de vendas eficazes fazem o cliente perceber. É aquilo que responde à pergunta: por que comprar você e não o concorrente? Um exemplo simples é que a vantagem ela é relativa à necessidade do momento e à prioridade. Imagine que de onde você está para um outro estado, um voo direto custe R$1.000, 3 horas. Mas você tem um voo com muitas escalas que custa R$300, 5 horas. Bem, esse voo direto ele tem a vantagem de ser mais rápido. Se você precisa chegar logo para uma reunião e voltar, ele tem a vantagem de ser mais rápido. Ok. Se você não está preocupado com isso, o outro tem a vantagem de ser um investimento menor. Percebem que é a mesma coisa que está sendo feita, mas só que um é mais rápido e o outro é um investimento menor. A vantagem vai ser de acordo com a possibilidade e necessidade do outro. Se ele não tem como pagar os R$1.000, então ele vai ter que comprar, independentemente do tempo, o de R$300. Mas se ele pode optar, eu vou passar 5 horas, mas com os R$700 eu vou poder fazer outras coisas lá enquanto estiver. Então, vimos o que é vantagem. Vantagem responde à pergunta: por que comprar você e não concorrente? Já sabemos o que é benefício e característica. Assim, sigamos. Pulando o exemplo do avião, porque eu já adiantei isto, venho perguntar a você o seguinte: você sempre foca nos objetivos estratégicos das organizações? É porque você, focando nisso, você vai entender o que é vantajoso para ele. Então, pensa assim. Kotler disse: lucro, sobrevivência, crescimento e prestígio. Toda organização está procurando lucro, sobrevivência, crescimento e prestígio. Como você pode contribuir para isso? Aqui a gente tem o tique das decisões de compra e venda. Tempo, imagem e custo. Então, lucro, sobrevivência, crescimento e prestígio, tempo, imagem e custo. As pessoas vão querer, se possível, o que fortaleça a imagem, que seja entregue rápido e que tenha o menor custo. Desconheço alguma coisa assim. Porque se você tem baixo custo, vai ter que abrir mão de alguma coisa da imagem ou do seu tempo. Se você quer receber rápido, então você precisa investir um pouco mais, vai aumentar o custo e talvez abrir mão da imagem. Se você quer... Eu não conheço. Pensei agora. Você conhece alguma noiva que foi maquiada em 15 minutos? Pode passar 15 dias, mas 15 minutos, porque é a imagem. E uma coisa de baixo investimento? Não. Então, ali, alto foco na imagem, alto custo e muito tempo. Mas aí, do outro lado, vai ter sempre alguém, né, desejando isso. No dia que você conseguir, por favor, me diga como faz. Eu ainda não consegui. Bom, agora, por que eu falei de característica, benefício, vantagem, lucro, sobrevivência, crescimento, prestígio? É porque eu quero lhe ajudar a entregar valor e faturar mais. Quando a pessoa compara o que ele recebe com o que ele entrega, quanto maior o que ele recebe e menor o que ele entrega, essa conta vai dar mais valor. Perceba a frase: benefícios percebidos. Percebidos. Custos percebidos. É a nossa tarefa comunicar claramente à pessoa o que ela recebe, fazer ela perceber. Porque isso não precisa você demonstrar a ela que ela entrega, não. Ela já tem consciência, ela não quer lhe entregar, ela quer ficar com aquilo. Mas aí você vai demonstrando o quanto mais é vantajoso para ela, o quanto mais ela recebe, e ela vai decidindo abrir mão, porque essa troca vale a pena. Então, a venda de valor é entregar à pessoa aquilo que ela mais considera importante, aquilo que resolve como nenhuma outra pessoa é capaz de resolver. Aí ela valoriza. Para isso, o que a gente tem que fazer? Tem que entender o cliente, tem que perguntar ao cliente, tem que sondar o cliente, tem que ter um processo. E o CRM pode te ajudar com isso. Todas as vezes que a gente pergunta a alguém o que é que ele tem medo em vendas, ele vai geralmente falar de objeções. Eu muitas vezes sou contratado para treinamentos e a turma fala: eu queria treinar como vencer a objeção. A gente tem que entender com maturidade que objeção só acontece quando há
falha no processo. Uma abordagem de venda e negociação bem feita, ela não encontra objeção no fechamento. O fechamento flui naturalmente. Mas se você encontrar a objeção, aí você tem que refazer o caminho para corrigir o ponto necessário e seguir. Imagine a objeção como sinal de compra e venda. Porque a pessoa está revelando por que não. No momento em que ela revela por que não, você resolve o porquê não e transforma em porquê sim e avança. Vou dar aqui alguns exemplos e ajudar você a fazer uma coceirinha na sua mente. Por que alguém pode ter objeção para o fechamento? Desconhecimento. Ela não conhece o seu produto, serviço, não conhece a própria necessidade. Onde é que está a falha? Levantamento de necessidades, apresentação de benefícios, vantagens e características. Então, por favor, você faz o que quiser da vida. Mas quando disser que me ouviu falar numa live ou em qualquer lugar, por favor, você vai me ajudar muito dizendo: eu procuro um jeitinho, uma maneira, até mesmo um gatilho para passar pelas objeções. Mas Dativo disse que eu tenho que ser uma pessoa que faz bons levantamentos de necessidades, que entende bem os perfis, igual uma pessoa da área de saúde faz. Você já viu alguém negligenciar a sua vida e aplicar em você qualquer medicação sem antes perguntar se você tem alergia? Se você não sabe, ela vai testar e vai estar preparada para isso. O processo de vendas é assim. Você vai testando as hipóteses e vendo se tem alergia, que é a objeção. À medida que ela aparece, você vai contornar. Então, você tem que provocar. Você tem que sondar adequadamente para seguir. Indiferença. Indiferença é porque a pessoa não está nem aí para o problema dela. Então, você tem, com perguntas, fazer ele sair do ceticismo e da indiferença. Ceticismo está ali. Com perguntas fechadas, porque o indiferente não está afim de bater papo. Então, perguntas fechadas, você tira do ceticismo e indiferença, e o remédio para isso é prova. Viver a experiência, ter uma referência. Então, olha, levantamento de necessidade adequado, apresentação de benefício adequado, vê que coisa linda. Ampliação do autoconhecimento, ampliação da consciência sobre a necessidade, faz a pessoa sair da indiferença, do ceticismo, desde que você tenha a prova. Desvantagens. Por que desvantagem? Porque você não entendeu perfeitamente a necessidade do seu cliente para mostrar a ele que você é diferente do concorrente e por isso a vantagem está com você. Até agora, eu estou vendo que todas elas podem ser evitadas, mas tem uma que a gente chama de objeção autêntica. Você já viu alguém que calça 37, comprar mesmo que em promoção um sapato 34? Eu vi isso uma vez num seriado de comédia que a pessoa fazia isso, só vi essa vez, para o pé ficar apertado e depois eles sentiram alívio quando tiraram. Só vi essa vez. Mas não é uma coisa comum. Se acontecer, estranho. Estranho, pode ser golpe. Se você tem um produto de extraordinário nível, mas não cabe no orçamento da pessoa, é autêntico, ele não pode pagar. Então, você tem que esperar o momento em que ele terá condição de ter acesso à sua solução. Você não tem que se preocupar em fazer desconto, não. Você tem que fazer uma prospecção melhor e ir atrás de quem realmente está no seu perfil. Entende? E a vida muda. Um dia essa pessoa pode chegar lá. E tem muitas outras objeções que naquele momento ela é autêntica, porque eu não vou dar um desconto extraordinário só para quem não está podendo naquele momento ter acesso. Porque, gente, lá a gente viu os perfis, né, de negociação. Eu posso confessar para você, eu naturalmente sou muito generoso, eu daria tudo, eu não venderia nada. Aliás, eu estou cobrando quanto por essa live aqui? Nada. É só porque eu gosto de estar aqui interagindo, contribuindo. Mas a gente não pode agir assim profissionalmente. No mundo corporativo, a gente tem que desenvolver soluções para as outras empresas viabilizarem seus negócios e nós crescermos e podermos criarmos outras soluções, pagarmos salário, gerar vida. Então, não dá para sair fazendo doações, descontos à toa. A gente gera lucro, tem projeto social, investe, faz muita coisa, mas
baixar o preço só para o outro poder comprar, francamente, esse é o comportamento de quem não fez uma boa prospecção, o comportamento de quem não analisou bem e que não está com muita energia, com muito comprometimento para refazer o caminho. Olha, quanto mais a gente oferece, mais chance a gente tem de vender. Então, se você ofereceu para alguém que infelizmente não pode naquele momento, vá procurar outro. Justifique a sua existência dentro do processo de venda. Falei sobre objeção. Vamos lá. Olhei para o relógio. Aí vem o outro bônus. Segundo e-book. Grátis. Aí, técnicas de fechamento. A arte de fechar venda. Venda rápida a clientes indecisos com 3 técnicas. Vê lá. A gente teve 3 no primeiro, tem 3 no segundo, para perfis diferentes. Isso aí você vai ver, vai adaptar, ou pode até mandar para minha mensagem, eu já conheço isso, que maravilha, funciona muito comigo. Copie aí e faça bom uso dessa leitura. É uma leitura simples, gente, muito simples. Fechamento. Você tem 2 e-books para isso. Causa de fracasso no fechamento. Insistência excessiva, fala em demasia, agir com ansiedade, falta de conhecimento do produto, desprezar a concorrência, falha no levantamento de necessidades, não entender o ritmo do cliente. Você deve agora se colocar no lugar de quem está comprando. É muito chato quando acontece algumas dessas coisas. Então, verifique se alguma dessas coisas fazem parte do seu dia a dia, é uma característica pessoal, e você pode procurar técnica ou tratamento para desenvolver a solução para isso. Mas isso é o que mais causa problema de fechamento. Atitudes positivas para o fechamento. Focar a necessidade de tomar decisão. Tem gente que deixa, responda quando quiser. Levantar as informações que estejam faltando para a decisão. Agir com clareza, firmeza e objetividade. Olha, uma coisa que mais atrapalha o fechamento de venda é gente que fica para frente e para trás, para frente, para trás, para frente, para trás e não vai para canto nenhum. Tem medo de ouvir o não, de descobrir uma objeção e acaba não vendendo nada. Enrolando tudo. Boa atitude. Concentrar-se totalmente em tudo que a outra parte revela. Todo movimento, seja o que diz, seja o brilho, seja a demonstração de alegria, tristeza, mas, não julgue, não tente adivinhar. Pergunte. Tenha coragem, pergunte assim, eu vi uma certa alegria. Você pode confirmar se você viu isso na minha proposta e podemos avançar? Aí a pessoa diz, não, é que eu estou assistindo ali enquanto falo com você, o jogo do meu time ele acabou de ganhar. Mas você tem que saber, você não pode dizer, tá tudo bem. Aí faz uma cara feia. Aí, e agora? Eu não vou perguntar o que foi. Aí você vai lá e diz, olha, eu percebi um certo ar, talvez decepção. Tem algo que eu preciso ajustar na minha proposta? Você já está indo para o ajuste. Ele diz, não, está tudo certo. Sim, eu não gostei disto. Você conserta e segue. Após dizer o valor, nunca seguir com explicações complementares, apenas esperar a atitude da outra parte. Por telefone, você passou lá a informação, cale. É a vez do outro falar. Pessoalmente, tudo que você tiver de falar do seu produto, serviço, você tem que falar antes de dizer o preço. Sabe por quê? Porque depois da proposta financeira, se você continuar falando, parece que você está pedindo desculpas. É hora de você dizer assim, agora é a sua vez, me diga. Quer ou não quer? Então a pessoa vai dizer, ótimo, vou levar. A pessoa vai dizer, ficou pesado para mim. Se ela calar, aí você vai fazer pergunta. E tem no e-book dicas de como seguir com isso. Por isso, está aqui mais um e-book para você. Olha, são 3 e-books, cada um com 3 dicas. Leitura muito simples, é leitura fácil. Gostosa, muito fácil. Aqui nós chegamos ao momento de perguntas e respostas. Eu quero agradecer a todas as pessoas que receberam os e-mails e mandaram perguntas. Eu vou começar respondendo as perguntas que vieram por e-mail. Eu tenho aqui algumas. Se der tempo, eu olho as que estão chegando aqui agora, mas eu acredito que não vai dar tempo. Mas eu me comprometo em responder todas que estiverem aqui ou as que chegarem para o e-mail depois.
E isso vai ser rotina, gente. Se você tem alguma pergunta, você joga. Joga que a gente vai distribuir. A gente vai criar live distribuindo perguntas e bônus, distribuindo respostas às suas perguntas e bônus. Vou parar a apresentação do slide. Agora eu vou ver aqui as perguntas. Pelo meu controle, temos 15 minutos. Eu vou aproveitar esses 15 minutos para ler e responder as perguntas. Vamos ver aqui. Primeira pergunta vem de Gabriela França. Muito obrigado, Gabriela. Ela diz: quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais de vendas na atualidade? Epa, muito bom, gostei, boa pergunta. É o seguinte, na atualidade, a velocidade da informação é muito grande. Ela falou do profissional de vendas, eu estou pensando no vendedor, não o gestor em si, tá? Eu estou pensando lá quem está no dia a dia. É muito grande, então tudo muda. É necessário que ele esteja sempre antenado, observando as necessidades do mercado, entendendo em que a sua solução mudou para atender isso. Veja. Alô, vendedor, você consegue ler tudo todo dia? Nem sempre. A gente tem que estar muito antenado, 24 horas no ar. Aí o que é que pode ser feito? Esse é o desafio, porque ele acompanhar essas mudanças todas sozinho, alone, sozinho é que é o problema. Aí a gente pode ajudar. Vamos lá. Um processo usando o CRM pode dar velocidade, é uma alternativa. Nesse processo, usando o CRM, ele pode ter dicas para ele fazer apresentações mais seguras, preparando já os argumentos, e principalmente, baseado na nossa experiência MITS, o gestor pode acompanhar a movimentação da sua equipe e dali mesmo, ele dar as dicas, dizer, pergunta isso, responde aquilo, segue por aí. Espero ter ajudado com esta resposta. Eu não sei, gente, se vocês notaram na apresentação, ou se eu fui bastante claro, mas eu trabalho na área comercial, MITS Tecnologia, e eu vou ajudar a vocês a resolver os problemas, por acaso, usando CRM MITS Tecnologia. Então, eu vou responder todas as perguntas aqui, mas, assim, por acaso, eu vou mostrar como você consegue fazer isso de maneira simples e segura usando nosso CRM. Deixa eu ver mais aqui. Gabriela França mandou mais. Gabriela França. Quais são os principais erros a serem evitados durante uma negociação? Boa pergunta, Gabriela. Principal erro: não se preparar. O outro erro: achar que está totalmente preparado sempre. Se você quer, principal é não se preparar em tudo na vida e na negociação, considerando todas as suas variáveis. Você tem que saber até onde você vai, até onde você não pode ir, o que você pode fazer, porque, vamos lá, conceituando. Negociação é mudança de posição. Alguém tem que sair de sua posição. E como é que você vai se mover de sua posição sem saber para onde pode ir, o que pode ser feito? Você tem que se preparar antes. Lembra lá das etapas, dever de casa? Você tem que se preparar. E quando chegar lá, não tenha certeza que você vai saber tudo, não. Vai ter uma surpresa lá. Alguma coisa você vai descobrir na hora. Então, o que é que você pode fazer? Vamos lá para o nosso... usando o CRM para uma coisa como essa. Usando o CRM, você pode criar etapas no seu funil, você pode criar tarefas automáticas, criar perguntas padrão para levantamento de informações. Porque lembra, ó, tempo, informação e poder. A gente precisa levantar essas coisas no caminho da negociação. Então, o CRM pode automatizar algumas coisas, o CRM pode colocar as etapas e as tarefas automáticas ou manuais. Assim vai. Agora nós temos Marcele Sacramento. Como usar a gestão do tempo a favor da produtividade? É uma consequência. A boa gestão do tempo e produtividade. E aí, ainda na lista da administração do tempo, tem uma outra pessoa que pergunta, é Janaína Nogueira. Era bom vocês lerem antes de mim. A Janaína Nogueira, talvez essa seja a sua sensação. Ela perguntou o seguinte: como economizar tempo sem ter tempo?
Como economizar tempo sem ter tempo? É aquela história de alguém que pensa, eu quero um dia de 30 horas, né? Mas ainda assim não vai dar. Ó, quando eu vou falar sobre a administração do tempo, dar treinamento disso, eu já começo dizendo que a administração do tempo não existe, gente. A administração do tempo é planejamento, vamos lá. A administração é planejamento, organização, direção e controle. Você consegue fazer isso com o tempo? Faça ele parar, eu estou esperando. Faça, porque meu tempo está correndo aqui, eu quero que pare. Não pode. O que a gente tem, de fato, é a administração das ações. Eu posso decidir o que eu vou fazer agora ou não vou fazer. Eu posso decidir quando vou fazer. Posso analisar se tenho tudo para fazer e dar certo. Isso é a gestão das ações. Então, minha amiga Janaína está aparecendo aqueles conselhos, né, de rádio. Você tem tempo. Tem tempo. Você precisa usar o seu tempo com as coisas que te trazem melhor resultado, para as suas prioridades na vida. A sua família, a sua saúde, o seu lazer, o seu desenvolvimento, o seu trabalho, o seu momento para uma reflexão de autoconhecimento. Aí você planeja, e aí sim, quando você sabe onde quer chegar, entende o que fazer para chegar lá, aí você vai saber o que é importante você fazer em cada momento. Boas ações sempre te trarão resultados melhores na vida. Aí, o que é que um vendedor pode fazer? Ele pode fazer melhor o seu planejamento diário, focando nos clientes estratégicos. Ele pode ter as suas tarefas mais organizadas. Ele pode analisar as suas etapas de funis, colocar tags para destacar quem são os clientes mais inteligentes, dentro do mais interessantes. É porque me veio à cabeça a inteligência artificial, que é o seguinte. Então, você pode analisar todas as coisas no seu funil, nas suas etapas, analisar tags, por exemplo, analisar os volumes e focar naquilo. Você pode também simplificar o seu processo utilizando a automação, um chatbot para adiantar algumas coisas, ou a inteligência artificial para fazer alguns atendimentos. Nós temos no MITS uma experiência com a faculdade que é extraordinária. A inteligência artificial fazendo lá a sua participação no vestibular, as pesquisas. Falando nisso, gente, eu lembro na minha época, quando eu fui pensar em fazer o mestrado, toda vez que eu penso em caso assim de faculdade, eu gastei mais tempo procurando entender o processo para a seleção, porque não achava nos lugares, do que eu imagino que eu propriamente teria gasto se eu entrasse no curso. Eu imagino quantas faculdades não passam por essa dor de o potencial aluno estar lá procurando e não saber como vai. Então, organização do tempo, sim, vai lhe dar ótimos resultados. Deixa eu ver mais aqui. Estou olhando lá o nosso tempo. Aqui havia mais uma de Marcelo Sacramento. Como é possível mudar a decisão final do consumidor e mostrar que seu produto ou serviço vai colaborar com o trabalho dele, caso ele já esteja demonstrando que irá recusar a oferta? Marcelo, eu estou pensando assim, se a decisão já está tomada, não tem mais o que fazer. Eu estou entendendo que você quer, caso ele dê sinais de que não vai aceitar o que fazer, ou o que fazer para seguir em frente, né? A gente já falou alguma coisa sobre isso lá na parte conceitual, mas você está falando de como evitar objeção. Levantar as necessidades, a solução preventiva, identificar lá as alergias para poder, à medida que ele revela, você saber o que é prioridade para ele e mostrar como você atende aquela necessidade, principalmente a específica, porque aí você tem muito mais valor. Num CRM, tarefas e mensagens modelo podem ajudar, né, nessa abordagem de venda. Então, o que é que eu vou perguntar agora? O que é que eu vou mandar de mensagem para ele? Como eu posso continuar nutrindo? Em que etapa ele está? Já é o momento de eu fazer uma proposta.
ou eu ainda preciso saber mais sobre ele para poder apresentar adequadamente a minha solução? Passando agora para Rômulo Dornelas. Qual a melhor maneira de abordar uma lista fria? Ai, será que um dia não vai existir lista fria? Será que a gente vive sem lista fria? A gente precisa e precisa conviver com ela. Viu? Olha, faça assim. Primeiro, eu quero dizer que eu não sou a última resposta para tudo. Eu sou o início de uma caminhada que você começa e espero que vá muito, muito, muito adiante. Mas faça um contato simples, polido, educado. Apresente-se, diga o que você faz, né, quem você é, e diga um problema que, de maneira geral, a sua empresa é capaz de resolver, considerando o que é comum ao perfil dessa lista fria que você está trabalhando. Ofereça algo que justifique o relacionamento. Algo que faça ele ter interesse de te ouvir mais, se aproximar. Aí você esquenta. Ok? É assim que se faz. No CRM, você pode criar um funil de tarefas específica para esse tipo de relacionamento com listas frias. Acreditem, eu tenho uma pergunta aqui de Rômulo Dornelas e depois a gente encerra as perguntas selecionadas pela equipe para colocar. Não sei qual foi o critério, mas olha, se a sua pergunta foi feita e ainda não recebeu a resposta, por favor, aguarde. A gente vai responder. Essa seleção, muito provavelmente, foi aquela pergunta que ficou fácil entender o que a pessoa queria saber. Então, a equipe, se não entendeu, vai responder sua pergunta com a pergunta. Você está falando disso, 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 disso? E aí a gente responde. Para não estar chutando. Afinal, isso aqui a gente vai falar de venda, negociação e abstração do tempo. Vendedor, negociador, não chuta. Não chuta. O que fazer quando sente que o lead não tem interesse? O que fazer quando o lead não tem interesse? Tem uma questão aqui para você refletir. Faça uma autoavaliação. Faça uma autoavaliação do seu julgamento se realmente ele não tem interesse, ele demonstrou isso, ou você já perdeu o interesse por ele, está cansado dessa relação com ele e você prefere dizer que ele é que não tem interesse. Ok? Fez essa avaliação? Você está muito interessado, mas ele não demonstra interesse. Nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Aí continue nutrindo. Creia na possibilidade de um dia ele comprar ou indicar para alguém, porque talvez ele tenha já atendido a necessidade dele, ou ele não tenha necessidade e você tenha se enganado, mas ele, sabendo mais, ele pode indicar, ele pode ajudar alguém indicando a solução. No CRM, você pode criar funil de tarefa e administrar esses processos. Eu devo ter falado muitas vezes sobre funil, sobre processo, tarefas automáticas. Às vezes eu me preocupo porque nem todas as pessoas têm formação em vendas, marketing, nem todas as pessoas estão atualizadas. A gente tem experiência de apoiar empresas grandes que já têm décadas de existência e que estão entrando agora para esse mundo de usar uma nuvem. Se você tem dúvidas, se você quer saber mais, a nossa equipe te apoia. A nossa equipe, se você quiser conhecer qualquer coisa mais, a gente vai primeiro querer conhecer mais sobre você, para depois dizer como nós podemos te ajudar. Eu vou colocar aqui a apresentação que tem o MITS. Eu coloquei na tela um QR Code, você lê e você vai poder agendar uma reunião com a nossa equipe. Essa reunião você vai poder conhecer mais e, se existir algo que você
perceba que vai te ajudar, nós teremos muito prazer em te atender. Agradeço a todos a participação, agradeço a todos que estiveram aqui, e eu vou repetir uma frase de um amigo que eu tenho um apreço muito grande. Professor Cláudio Borba. Olha, se você gostou do que você viu, indique para um amigo. Se você não gostou, indique para um inimigo, mas indique, por favor, indique. Um abraço, paz para você, e daqui a 3 segundos eu vou clicar para dar uma pausa no nosso encontro. E te espero no futuro para sermos mais felizes juntos. 3, 2, 1...